Hoje eu posso dizer que eu venho aqui a fazer essa entrevista, Juliana, com muita tranquilidade, né? Eu dizia aqui nos bastidores que é bem diferente você chegar, tá completando 5 anos, né? Que Lula foi preso. Tem até um card que ele soltou. É hoje? Ou foi essa semana? Essa semana. 5 anos da prisão de Lula. O tempo passa, da né? prisão de Lula, exatamente. O tempo voa. Viu? E aí eles estão soltando um card que eu achei interessante, que é com aquela frase que ele disse: se me soltarem, eu vou ser presidente de novo. Então, assim, tá circulando muito isso hoje nas redes sociais, porque Lula sabia, né, da trajetória, do percurso, do que envolveu ele para ele ser preso, e aí ele sabia que se realmente fosse confirmado o que ele já vinha dizendo, né, da sua inocência, das injustiças que estavam cometendo, soltassem ele seria presidente de novo, e foi concretizado isso, e ele agora é presidente, e a gente está aqui hoje para falar sobre os 100 dias, né? Então, diga para mim, enquanto presidenta municipal do partido em Serra, né, qual a avaliação que o partido faz e que você faz do governo Lula nesses exatos 100 dias completados hoje, Cleonice? A gente faz uma avaliação, Juliana, muito positiva, né, desses 100 dias. Lógico que com muitos desafios, a gente já sabia. Tem que lembrar, a primeira coisa é que Lula pegou o país terra arrasada, né? Com muita destruição, muitas conquistas que foram destruídas pelo o governo anterior. Inclusive, a gente vem não há 4 anos, mas a gente vinha há 6 anos, né? Com uma completa destruição do país. E aí, em 100 dias, Lula tem voltado com programas que são importantes para a reconstrução, porque tudo que está sendo feito não é uma continuidade, graças a Deus, né? Continuar o que vinha sendo destruído, mas é de fato uma reconstrução do país, de tudo que foi encontrado, e Lula se comprometeu durante toda a sua campanha, e nós avaliamos de que ele tá cumprindo com tudo que ele falou. Até essa discussão que está tendo aí da economia, do arcabouço, de como a Haddad está colocando essas questões. Queda de braço com o Banco Central, né, para reduzir a taxa de juros. Exatamente. Até nisso Lula tem se saído bem, o próprio Haddad tem se saído bem, porque Lula está segurando o que ele disse durante a campanha. Porque Lula não abriu mão do que ele falou, que ele quer colocar o pobre no orçamento e que ele está preocupado em fazer com que o país ande e que a classe trabalhadora, a pobreza, os mais necessitados, eles façam parte desse orçamento. Então eu acho que isso é uma das medidas que a gente considera muito importante e muito positiva, porque a gente vê agora que as coisas de fato estão andando. Né? Agora, o governo já começou, Cleonice, um pouco conturbado. Tivemos aquela questão dos ataques, né, à sede dos 3 poderes em Brasília, já no começo de janeiro, dia 8 de janeiro, né, uma data que vai ficar aí na história do país. Depois nós tivemos aquele caso chocante, né, a crise humanitária dos povos Yanomamis. E aí o governo já começou com turbulência, né, tendo que administrar essas 2 crises graves, né, de repercussão internacional. Infelizmente, né, a gente sabe que a gente já imaginava que um governo popular, um governo de esquerda, ele tem muitas dificuldades para enfrentar. Agora, a gente não imaginava que seria tão terríveis, né, como o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro, né, e depois essa situação dos Yanomamis, que chocou o mundo, né, de como estava aquela situação. E aí Sim, pode continuar. E aí você pegar 2 situações bem difíceis dessas e você encontrar e você encarar de frente e você tentar fazer com que essa situação ela seja resolvida, ou pelo menos que ela seja amenizada, né, em tão pouco tempo. Porque é isso que aconteceu. Você vê que houve o governo do PT, o governo Lula, ele juntou toda a sua equipe, ele foi para lá para ver de perto a situação dos Yanomamis, e houve uma força-tarefa muito grande para ajudar naquela situação tão difícil que estava passando os Yanomamis. Ô Cleonice, posso te pedir um pouquinho de
pedir licença, me faltou a palavra, porque eu dou com o doutor Jailson Araújo no telefone. Posso pedir um segundo? Claro. E aí você volta. Eu já quero conversar então com o doutor Jailson, que é o presidente municipal do PSDB aqui em Serra, que avalia o governo, esses 100 dias de Raquel Lira. Daqui a pouco a gente volta com Cleonice para ela completar aqui o raciocínio. Doutor Jailson, boa tarde, tá me ouvindo bem? Boa tarde, amiga. E ouvintes, estou ouvindo você bem. É porque eu estou aqui no momento, eu dei uma saidinha, vi uma reunião aqui no presídio. Aí o pessoal está almoçando, eu de lado para atender você e atender aos ouvintes e tirar as dúvidas que sejam necessárias. Pronto, a gente já agradece aí pela sua disponibilidade. O doutor já está trabalhando hoje, né? Como ele acabou de informar, mas está nos atendendo. 100 dias iniciais do governo de Raquel Lira, a primeira gestão dela à frente de Pernambuco, primeira mulher a governar o nosso estado. Qual a avaliação que o senhor, enquanto presidente do PSDB, faz desses primeiros 100 dias de Raquel, doutor Jailson? Pronto. Coincidentemente, hoje quando eu cheguei aqui, aí os servidores aqui do presídio, conversando comigo, perguntando as coisas, como estavam andando, a gente vê ainda uma grande expectativa em relação a muitas coisas que estão por vir, por acontecerem, certo? Algumas colocações ela está fazendo conforme ela vem percebendo os problemas do estado de Pernambuco, porque você sabe que uma transição é impossível que você dê uma radiografia geral do estado numa transição. Não tem, são poucos dias, poucas informações, você tem uma visão mais ou menos geral, mas não tem aquela visão micro, macro, você tem que ter uma visão maior. E nesse sentido eu percebi que, apesar dos 100 dias e algum blogueiro aí dizer que está faltando a pegada mais de Raquel ou não, a gente sente que os funcionários ainda estão acreditando nela sim, e estão aguardando com expectativa todas as mudanças que foram prometidas em campanha. E essa credibilidade eu acredito que vai durar, porque você aqui não sente nenhuma crítica nesse sentido, não. Você sente que a expectativa é no sentido que realmente tudo aconteça e vem acontecendo aos poucos. É o estilo de Raquel governar, é o estilo de Raquel de fazer política, é o estilo dela acertar. E assim vamos acertar com Raquel. Pronto, como o senhor disse aí, né, tem algumas críticas que são normais na política, né, algumas avaliações de que, inclusive a gente ouvindo aqui, né, os ouvintes, internautas aqui, cobrando uma agilidade maior nesse início do governo dela. O senhor acha que não tem lentidão, não é um caso de lentidão, mas que ela estaria acertando aí os ponteiros para poder implantar suas políticas que foram prometidas na campanha, que estão no plano de governo de Raquel, doutor Jailson? Olha, veja, vamos fazer um comparativo com o governo Lula. Lula teve afastado agora aproximadamente 6 anos, 8 anos, 6 anos com o governo Temer, com o governo aí Bolsonaro, e praticamente voltando depois de ter terminado um governo, seja de Dilma, seja dele, do PT. E mesmo assim, ele ainda não implementou todas as mudanças estruturais que ele desejava. Imagine Raquel, que vem, tá certo, depois de 16 anos do governo do PSB no estado de Pernambuco, quando a máquina está desmontada, ela vai ter que remontar essa máquina, vai ter que requalificar o estado, tá certo, para competir de igual por igual com todos os estados brasileiros, não só no Nordeste, porque Pernambuco perdeu posições econômicas no Nordeste, mas perdeu no Brasil também. Então, para você reconquistar todo esse espaço perdido do Leão do Norte, isso demora algum tempo, mas ela vem acertando passo a passo. Por quê? Quando ela faz a coisa com seriedade, quando ela nomeia com seriedade, quando ela manda aprovar projetos que tragam benefício para Pernambuco, ela está no passo sim, e acertar todas as mudanças prometidas. 16 anos de governo, aliás, de desgoverno, ela quer acertar, ela tem a obrigação de acertar, e assim nós esperamos. Ô doutor Jailson, o senhor que tem essa proximidade, né, com o governo de Raquel, com a própria Raquel, aqui para nossa região, quais seriam as prioridades do governo de Raquel para cá? O que é que ela já estaria discutindo aqui para o nosso interior, principalmente na região de Serra Talhada? Uma das coisas que ela tem preocupação e que ela deseja trazer para aproximar a população é um IML. Seja implementar, instalar terminal de Salgueiro, seja implementar uma em Serra Talhada.
Por quê? Nós vimos agora há pouco no blog aí, eu não sei qual foi o blog, mas dizendo que uma mãe passou 5 horas na beira de uma pista esperando, tá certo, alguém do IML, alguém vir resgatar o corpo de um parente seu, de um filho seu, parece que tinha sofrido um acidente e tinha falecido. 5 horas na beira de uma pista, o sofrimento da morte e vendo o cadáver se decompor sem poder ser atendido por um órgão do Estado que está ausente de Serra Talhada. Uma das prioridades. A Delegacia da Mulher. Serra Talhada vem se destacando muito aí no governo de Márcio das políticas sociais voltadas para a mulher. Então, necessário se faz que Serra Talhada tenha, assim, uma delegacia, tá certo? Não só municipal, uma delegacia regional para atender todas as demandas relativas às violências que são praticadas contra as mulheres. Isso é fato. O hospital Eduardo Campos. Esse hospital Eduardo Campos precisa ser implantado 100% para que esteja funcionando e atendendo toda a população daqui do sertão de Pernambuco, tá certo? E até do Agreste, que vem procurar os serviços ofertados pelo hospital futuramente. Hoje ainda não vem funcionando 100%, mas tenho certeza, tá certo, que esse aparelho vai estar funcionando. Isso são coisas emergenciais, estruturais, mas tem outras questões aí que estão sendo levantadas. A Kel, com a equipe de estudo, está estudando a viabilidade econômica da região de Serra Talhada pela pujança, o que ela se destaca. Então, tenho certeza que coisas boas estão vindo para a Serra Talhada. Inclusive, a governadora está reunida nesse momento no Palácio com sua equipe de governo, com seu secretariado, para apresentar esse balanço dos 100 primeiros dias de gestão, né, doutor Jailson? Com certeza. E ela vai fazer, e através desse balanço, aí ela já pode ter uma noção maior da questão do Estado, da máquina do Estado. Eu tenho certeza que as ações vão começar a andar. 100 dias, 2, 3 meses de gestão, não dizem ainda assim, não autorizam nenhuma crítica contundente contra o governo dela. Autorizam a questão da paciência, tá certo, e do que vai ser realmente implantado. E uma coisa eu tenho certeza, ela nos primeiros dias de governo, ela tomou uma atitude que economizou mais de 350 milhões para o governo do Estado. Isso é bom? Claro. Com isso possibilita ela pagar as pessoas, tá certo, que prestadoras de serviço, pessoas que fornecem alimentos, mercadorias para o Estado, medicamentos para o Estado, servem também para pagar demandas atrasadas e tudo isso. Então, isso é um passo certo. 350 milhões, rapidinho, em poucos dias. Significa que ela vai ter uma política assim, voltada para a economia, tá certo? Para que não haja desgaste, nem como é que se diz, roubo do Estado, e que seja tudo que for relativo a dinheiro ser voltado para o benefício da população, não em benefício de alguns. Tá aí, doutor Jailson, eu quero lhe agradecer, né, pela participação. Quando o senhor estiver por aqui, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio, mas muito obrigada pela sua participação avaliando esse início do governo Raquel Lira. Juliana, eu agradeço a oportunidade e desculpe ter demorado, é porque no presídio você sabe que tem uma determinação que você não pode usar telefone. Sim, eu sou lógico. cumpridor da lei, eu jamais faria isso. Então, fico agradecido e um abraço forte. Estamos à disposição toda hora que for necessário para esclarecer e prestar informações à Serra Talhada e à região. Obrigada, doutor Jailson. Agora são 12h42, voltando aqui com Cleonice Maria no nosso estúdio. Cleonice, pedir desculpas a você, mas a gente tinha que fazer a entrevista com o doutor Jailson, estava marcado para meio-dia, mas já estamos aqui com o tempo bem avançado. Então, você estava avaliando esse início, a gente falou sobre a questão dos ataques a Brasília, depois a crise dos povos Yanomamis, e aí de lá para cá o governo Lula tem travado também outras batalhas, e o presidente também tem se envolvido em algumas polêmicas, algumas frases que geraram polêmica, alguns comentários que geraram polêmica. Queria que você trouxesse a sua opinião sobre isso. Eu queria, Juliana, aproveitar, já que o tempo é bem corrido, e eu acho importante frisar aqui algumas conquistas, né, algumas coisas que voltaram no governo Lula nesses 100 dias, né? Programas importantes que tinham acabado, que tinham sido extintos, né, na gestão anterior, e que agora eles voltam com muita força, como por exemplo o Bolsa Família, né, que é um programa que volta com no mínimo R$600 e adicional de R$150 por criança de 7 anos. É um programa que você sabe que ajuda inclusive no combate
a tirar o Brasil do mapa da fome, né? Que nós voltamos, infelizmente. O programa da agricultura familiar, que é também um programa importante, o programa de aquisição de alimentos, né? Que é o PAA, que vai inclusive ele lançou dar um até gás. Aqui em Pernambuco, não foi? Foi lançado lá no Recife, que vai dar um gás muito grande, inclusive ao agricultor, ao pequeno agricultor, que vai ter garantida a compra com o valor justo dos seus produtos. A merenda escolar era era a bolacha e suco, e agora teve um aumento do valor repassado pelo governo federal a estados e municípios, que vai de 28% a 39% esse aumento. Então vai de fato poder ter uma merenda de qualidade. E a gente sabe a importância disso para as escolas, para os estudantes, para as crianças. E aí a gente tem também essa questão que a gente já falou, da questão dos Yanomamis. Foi feita uma força-tarefa, onde se teve um olhar voltado justamente para aquela situação de dificuldade que emocionou o mundo inteiro pela forma como foram encontrados esses Yanomamis lá na Amazônia. O programa Mais Médico também, né, que voltou com muita força. Infelizmente tinham acabado um programa tão importante que atendeu tantas pessoas no país inteiro, que ia para os lugares mais distantes atender aquelas pessoas inclusive que não pra tinham. Cá no sertão do Pajeú, né? Quando eu digo mais sertão distantes, da Paraíba, aquelas regiões da Amazônia, onde realmente tem dificuldade, mas o programa Mais Médicos, ele atingiu o país como um todo, né? E ajudou bastante naquele momento. Então ele volta agora com muita força também, e aí o programa volta para melhorar e ampliar a questão da saúde no país. A questão da vacinação, você sabe que assim que Lula assumiu, ele já fez uma compra muito grande de vacinas, né? A gente sabe que não vamos aqui falar novamente no que houve durante a Covid, né? Porque todo mundo sabe a tragédia, e aí a preocupação do governo Lula é justamente fazer com que as pessoas sejam vacinadas, tenham direito à vacina, né? O Brasil sempre foi referência, né? E tinha perdido essa referência e volta, né? O Minha Casa Minha Vida é um programa que nesses 100 dias foram inauguradas já 5.000 casas do programa que tinha parado. Então foi retomado e já foi feita a inauguração de 5.000 casas, mas a proposta é a construção. O governo vai contratar, no caso o governo Lula, para fazer mais de 2 milhões de moradias até 2026. Então, isso está no programa e isso começa a se concretizar a partir de agora. E a segurança e proteção das mulheres. A gente sabe como as mulheres sofreram, né, nesses últimos 4 anos, a perseguição, tudo que aconteceu de ruim, né, com as mulheres, e agora volta com essa força, fazendo com que essas mulheres elas tenham agora o direito a várias coisas, não só a questão de trabalhar fora, a questão dos direitos iguais, a igualdade na questão dos salários, mas também essa própria questão da proteção, a questão da segurança. O Brasil é um país que tem um número imenso de feminicídio. Então, com a criação do Ministério, com essas políticas voltadas para a mulher, a gente vai ter sim um avanço muito grande e uma diminuição da questão da violência contra a mulher. E aí eu posso aqui só para as pessoas saberem, com foco justamente no combate ao feminicídio. O governo liberou recursos para a construção de 40 casas da mulher brasileira para abrigar vítimas de violência doméstica, e ainda determinou o funcionamento 24 horas das delegacias, né? Das delegacias especializadas. Não faz sentido ter uma delegacia especializada, mas que no domingo fecha as portas. Exatamente. Quer dizer que a mulher não precisa do atendimento dia de domingo, né? E muitas vezes à noite também fechava as portas, né? Então, justamente os casos de violência, eles acontecem nos horários onde deveria estar aberta essas delegacias. E aí criou também o atendimento à mulher, estendeu, né, o Ligue 180 pelo WhatsApp, que aí também vai ajudar a mulher poder fazer as suas denúncias. O Ministério da Igualdade Racial também foi um grande avanço, né, para o combate justamente com essas políticas que foram completamente extintas. E aí ela volta com o Ministério com força, e que vai sim dar uma vamos dizer assim, uma mexida, né, para que
a gente entenda as políticas sociais que o governo está implantando, a gente entenda o papel da igualdade racial no nosso país. Então, não sei se está na sua lista aí, mas eu sei que quem está me ouvindo agora, principalmente na zona rural, está esperando as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Eu me preocupo muito com essa pauta da agricultura familiar, porque eu sei o quanto a família rural sofre, principalmente em ano quando não tem chuva. Então, assim, esse novo governo de Lula também está pensando nisso. Você falou do PAA, já é uma política pública voltada para isso, mas nós precisamos de muito mais, Cleonice, para a zona rural. E aí, o que é que o governo Lula tem aí preparado para atender as famílias rurais? Eu acho que pelo menos prometido, né? Eu acho que nesses 100 dias um dos grandes ganhos foi justamente o PAA, porque a importância do PAA para a zona rural, Juliana, é porque o agricultor ele vai poder ter os seus produtos vendidos com um preço justo e eles vão poder de fato ter a garantia da venda desses produtos. Então, é uma mas as orientações que vão nortear essa gestão é de o que a gente está chamando de ministérios interligados. Então, todos os ministérios, eles vão estar focando em políticas públicas para as áreas, por exemplo, o Ministério da Agricultura, mas o Ministério da Igualdade Racial ou da Mulher ou qualquer um dos ministérios, eles vão estar interligados para que eles possam estar criando políticas voltadas para diversos segmentos. Então, a zona rural é uma das prioridades. O agricultor é uma das prioridades do governo Lula. Várias políticas vão ser implantadas voltadas para esse público. Não só na questão do PAA, que foi o programa que foi inaugurado agora, mas em vários outros segmentos, como na questão escolar. Eu não sei se você lembra, na época do governo Dilma, quantos ônibus, né, foram liberados para a zona rural. Amarelinhos, né? Exatamente. Programa Caminho da Escola. Para se ter um certo conforto para essas crianças irem para a escola. Então, tem diversos programas que com certeza eles vão ser implantados com muito sucesso. Agora, tem uma coisa que é muito importante também, é que os municípios, eles têm que fazer o seu dever de casa para fazer o levantamento das suas demandas, para fazer com que os seus secretários trabalhem na busca, né, de fazer com que esses resultados eles cheguem até o governo federal para poder as políticas serem implantadas. Aqui em Serra Talhada a gente já teve exemplo disso. A gente já teve exemplo no governo Dilma. Serra Talhada era uma das cidades que teve, eu acho que praticamente todos os programas que o governo federal ofereceu. Então, isso é fruto de você saber trabalhar a sua função para você saber receber esses programas. Ô, Cleonice, agora, além dos programas, né, que o governo vem implantando, que inclusive na campanha o governo Lula já havia prometido retomar esses programas sociais, essa agenda social foi a agenda prometida na campanha e é isso que a gente tem visto o governo tentando implementar. Sim. Mas, por outro lado, o governo também tem tido algumas dificuldades, o presidente também tem se envolvido em polêmicas. Recentemente teve aquela questão do Sérgio Moro, né, com a operação da Polícia Federal, que impedindo aí uma ação criminosa contra o Sérgio Moro e outras autoridades do país. O Moro, que hoje é senador da República, então é uma autoridade do país também. E aí o Lula deu algumas declarações na imprensa que repercutiram, muita gente não concordou, não gostou. Qual a avaliação que você faz dessas polêmicas que Lula tem se envolvido recentemente? Até mais do que antes, quando ele foi presidente da República. Com tantos problemas que o Brasil tem para Lula resolver, você acha que é interessante ele ficar se envolvendo em polêmicas, muitas vezes desnecessárias? Juliana, eu acho que Lula vai ser sempre polêmico. Isso é uma coisa isso é um fato, isso né? É o perfil. Lula é um presidente de esquerda, é um cara presidente pela terceira vez, né? Vamos dizer assim, o mundo hoje tem os olhos para o Brasil com Lula na presidência. Então, tudo que Lula disser vai repercutir de alguma forma. E a gente sabe que o nosso governo, a direita, ela não está convencida, ela não aceita que a gente tenha um presidente como Lula, entendeu? Eles não aceitam isso. E vai ter muita jogada aí para tentar desestabilizar o governo do PT. A gente sabe que não vai ser fácil. Por isso eu comecei a entrevista dizendo que o governo do PT é um governo de muitos desafios. Um governo de esquerda é um governo de muitos desafios. E Lula, tudo que ele disser vai ser
polarizado. Então, Lula tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, muitos trabalhos, mas o que ele disser, a imprensa vai tirar como foco logo aquela fala. Então, é claro que ele vai ter que ter, e ele já está tendo muita cautela para isso daí. Aquela questão de Sérgio Moro não foi ainda esclarecida. Claro, é um senador da República, e como qualquer outro político, qualquer autoridade deve-se o respeito, deve-se se verificar, se averiguar. Garantia da segurança. A garantia, claro, isso é prioridade, inclusive foi dito depois pelo próprio pelo Dino, né, o ministro da Justiça. Então, eu acho que Lula... O Dino só não está mais famoso que Lula, mas ele tem agido bem, né? E ele tem agido bem. Aparecido ele tem. É verdade, imprensa, mas é verdade. Mídia, né? E eu acho que o trabalho que ele vem fazendo vem se destacando realmente. Então, o que Lula fala hoje, as pessoas já pegam, né, como... Vamos dizer que Lula disse aquilo ali na força da emoção, fez aquela fala. Mas ninguém olha por esse lado, já olha pelo lado da polêmica, e que ele não devia ter dito isso, e que, poxa, vamos ver a história que aconteceu com Lula envolvendo o então juiz, né, Sérgio Moro, mas claro que isso não justifica. Mas na sua opinião, então, pra gente fechar aqui, que eu já estou com as 12h55, esses primeiros 100 dias são positivos para o governo Lula? Com certeza, a avaliação do PT, a nossa avaliação é que esses 100 primeiros dias são muito positivos. Você não vê perseguição à imprensa, você não vê perseguição às minorias, você não vê, pelo contrário, você vê hoje um país sendo reconstruído com muita fé, com muita energia e com muito amor, porque tem na sua condução hoje um presidente que realmente se preocupa com a pobreza, que se preocupa com os mais necessitados. Por isso a gente avalia que, de fato, os 100 primeiros dias de governo de Lula vem dando certo, sim. Obrigada, Cleonice, foi um prazer te receber, conversar com você hoje. Muito